Prezados ouvintes, gostaríamos de esclarecer que a Web Rádio ABC é um veículo de comunicação que se mantém neutro e imparcial. Nossos locutores e convidados expressam suas opiniões pessoais, mas estas não necessariamente refletem a posição oficial da rádio. Conforme o artigo 5 da Constituição Federal, é garantida a liberdade de expressão, independentemente de censura ou licença. Assim, a Web Rádio ABC respeita essa liberdade, permitindo que diferentes pontos de vista sejam apresentados em nossa programação. Reforçamos que a liberdade de expressão é essencial para o funcionamento de uma sociedade democrática, e nossa rádio está comprometida em assegurar esse direito a todos os envolvidos. Agradecemos por nos acompanhar. Começa agora pela Web Rádio ABC o programa Trilha Sustentável. Nos próximos 55 minutos, mergulharemos nas mais diversas trilhas, explorando temas como conservação da biodiversidade, energia renovável, reciclagem, consumo consciente, agricultura orgânica e muito mais. A apresentação é de Sônia Martinez e teremos também participações especiais de ativistas, empreendedores que estão fazendo a diferença em prol de um futuro melhor e especialistas nas mais diversas áreas de conservação. Participem! Você é peça fundamental nessa história. Nosso WhatsApp 11 99772 4117 99772 4117. Programa Trilha Sustentável e o Web Rádio ABC sempre com você. Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha toda sexta-feira e hoje uma sexta-feira gostosa, temperatura subindo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Trilha Sustentável, o nosso bate-papo semanal sobre sustentabilidade com entrevistas, notícias e dicas para o final de semana. E a partir de agora, eu, Sônia Martinez, te convido a trilhar com a gente através do nosso WhatsApp 997724117 ou então baixar o nosso aplicativo ou ainda nos seguir pelo YouTube. Já quero, como sempre, mandar um beijo grande para o Sidney, que estava com vocês até pouquinho tempo atrás, que, como sempre, entrega essa super audiência fiel à Web Rádio ABC. Isso é muito bom. E, como todos os programas, o Trilha Sustentável traz temas que estão no meu dia a dia, no seu, no nosso cotidiano. Amanhã, dia 21 de setembro, é o Dia da Árvore. E o que será que a gente tem a comemorar nesse sábado, hein? Porque quando a gente olha no nosso entorno, quando a gente olha para a nossa cidade, para o nosso país, a gente só vê árvore no chão. Se alguém está vendo alguma coisa diferente, comenta aí, né? E nos grandes centros urbanos, nós sabemos que essa questão das árvores, a questão do verde, tem sido ainda mais crucial. E lembrando, gente, que amanhã também é a chegada da primavera, né? Que, como a gente sempre diz, a estação mais florida do ano e que também contribui muito aí para o nosso meio ambiente e para a nossa qualidade de vida também. E para conversar sobre cidades sustentáveis, que é o nosso tema de hoje, a importância do verde no nosso dia a dia, na nossa qualidade de vida, hoje aqui no nosso estúdio, o biólogo, professor e mestre em cidades inteligentes e sustentáveis e ex-administrador de vários parques da cidade, o José Ulisses Bezerra de França. Professor, e aí você me diz, professor, quer ser chamado mais pelo só Ulisses, seja muito bem-vindos aqui no Trilha Sustentável, que eu já sei que esse programa de hoje, gente, vai ser mais uma aula, viu? Seja muito bem-vindo. Sônia, primeiro, boa tarde a você, a todas e todos e todos que nos assistem. Pode me chamar de Ulisses Queixada, Ulisses é... Queixada. Sobrenome, e Queixada é um golpe de capoeira. Eu também sou capoeira. E como o meu mestre resolveu me rebatizar assim, eu resolvi levar o resto da vida. Então, Ulisses Queixada tá bom. Inclusive, nas minhas redes sociais é assim que está. Tá sempre Ulisses Queixada. No Instagram, no Facebook, enfim. Então, Ulisses Queixada tá... Bom saber. Agora, uma curiosidade. Você, antes da gente entrar no tema, né? Vamos lá. Você está na capoeira há quanto tempo?
Olha, eu faço capoeira já tem uns 20 anos, mas parado eu estou há uns 8. Então eu faço capoeira há uns 12 anos. Agora nós estamos discutindo algumas coisas com relação à capoeira nas escolas na cidade de São Paulo, que já virou lei, e estamos sistematizando em como implementar essa lei agora nas escolas. Mas isso é um outro assunto, se você quiser para um outro encontro. Com certeza, porque tem tudo a ver com educação também, Sim. né? Tem a ver com a questão social, sem dúvida nenhuma, e isso interessa muito. Agora, é que você vai falando, a gente já vai a cabeça. É lei desde quando? A lei foi aprovada agora pela Prefeitura Municipal. Agora, esse ano? Esse ano. Agora nós estamos só viabilizando como é que isso vai acontecer. A capoeira, enfim, entrar nas escolas municipais, como é que vamos sistematizar tudo isso. Contratação de profissionais e todas essas questões técnicas e burocráticas. Já tem até uma comissão formada na Secretaria do Verde que está pensando tudo isso. Que bacana, muito bom. E falou Secretaria do Verde, enfim, está tudo ali, tudo se conversa, né? Vamos lá entrar no nosso tema, falar sobre cidades verdes, cidades sustentáveis, né? Ulisses, qual é a importância das áreas verdes na cidade? Tá, vamos lá. Primeiro, eu falei Secretaria do Verde, perdão, foi um erro. Secretaria de Educação que está discutindo capoeira nas escolas. Vamos lá, então, à sua primeira pergunta. A importância das árvores na cidade. Quando nós pensamos nos primeiros jardins históricos, ou nos filmes de época, sempre terá o castelo com um jardim muito bonito, e o bonito, o belo, o lúdico, essa questão do embelezamento foi o primeiro motivo para termos, então, as áreas verdes nas cidades. De lá para cá, esse motivo manteve-se até hoje, porque é um motivo importante, mas tem uma porção de outros motivos para termos uma arborização ou as áreas verdes, não necessariamente arborizadas, mas também áreas gramadas e áreas ajardinadas. Então, temos a importância do embelezamento, no caso das árvores, os serviços ecossistêmicos que nos prestam, por exemplo, sequestro de carbono, por exemplo, minimizar a temperatura nesses ambientes. Se nós temos uma edificação com uma árvore em frente, essa árvore faz sombra, essa edificação terá uma temperatura mais agradável. E quando falamos também que a árvore ela sequestra gases do efeito estufa e todos os gases, ela, em contrapartida, também melhora a condição de vida, porque tem, inclusive, vários estudos, dentre eles alguns feitos pelo professor Saldiva, da Saúde Pública da USP, que analisam exatamente isso. Quanto tempo de vida nós perdemos pela poluição ambiental urbana? Então, tem estudos maravilhosos, inicialmente é isso. Tá, então já vamos entrar aqui, traduzindo um pouco para a nossa audiência, algumas colocações suas, porque a proposta do Trilha Sustentável é justamente como é que, o que é, por exemplo, sequestro de carbono, né? O cidadão que está nos ouvindo não deve fazer a menor ideia, e quando a gente fala em sequestro, você já falou... É coisa ruim, né? Pode ser algo ruim, pode ser. O que será que vem por aí? O que é esse sequestro de carbono e que a gente ouve muito falar, né? Em tudo que enfim, explicação, palestra, na TV, enfim, nas áreas onde nos ambientes que a gente circula, fala-se muito da importância das árvores no sequestro do carbono. O que é exatamente isso? Tá, vamos lá. Primeiro, então, o que são serviços ecossistêmicos? São os serviços que os ecossistemas nos prestam de forma gratuita. Por exemplo, sombreamento, embelezamento, alimentação, por exemplo, um fruto de uma árvore, um fruto de uma planta. E o que então seria um desses serviços é o sequestro de carbono. E nada mais é do que no processo biológico das plantas, no processo respiratório, elas pegam esses gases que nós, inclusive, produzimos, retém para ela, então ela sequestra e armazena e nos fornece
o oxigênio. Então, nada mais é do que isso, é uma troca gasosa. As plantas pegam os nossos gases nocivos e nos devolve oxigênio, que é um gás extremamente necessário à nossa existência. Então, o miúdo seria isso. E fazem isso não só com o gás carbônico, mas também outros. Sim, com outros gases também. Outros tipos de gás. E aí você falou uma coisa importante, que a gente não se atém para isso, que são os serviços ecossistêmicos, e que a gente não paga absolutamente nada por isso, né? Sim, por isso que são gratuitos. Hoje o que se discute, Sônia, algumas cidades que, por exemplo, fornecem água para São Paulo, elas receberem os PSAs, pagamento por serviço ambiental. Então, a cidade de São Paulo, ou a Sabesp, no caso, pagaria para essa cidade que está garantindo água para nós. Mas para a natureza, realmente, nós não pagamos. E aí é uma contradição que nós, como você citou, né, uma árvore em frente a um prédio, a uma casa, tem todo esse serviço que ela presta, mas nós não queremos uma árvore na nossa porta. Então, Em regra geral. Se você souber alguma coisa diferente, você me fala. Vamos lá. Então, Sônia e quem nos assiste, essa questão do cidadão querer ou não uma árvore na porta da sua casa tem muito a ver de como a prefeitura trabalha ou não trabalha essa questão. Porque a calçada é um espaço polêmico. É um espaço ligado ao imóvel, de responsabilidade do dono do imóvel, mas é uma área pública. Então, olha que estranho. É uma área ligada ao imóvel, o particular que cuida, mas é pública. Primeira coisa. Então, a partir desse pressuposto, dessa questão, a prefeitura pode e deve implantar campanhas que precisam ser contínuas, todos os anos, todos os dias, de convencimento desse munícipe da importância de ter uma árvore em sua calçada. Se a calçada tem parâmetros técnicos que suportem uma árvore, parâmetros técnicos, primeiro é a largura. Sim. Ela não pode ter uma largura muito pequena, porque a árvore pode crescer e pode acabar dificultando o acesso dos transeuntes a essa calçada. O que não pode. O aconselhável é que passe uma cadeira de rodas, por exemplo, com tranquilidade entre o imóvel e a árvore, sem ter nenhum conflito do cadeirante com o imóvel nem com a árvore. Eu acho que essa largura, se eu não me engano, acho que é de 1,20 m em São Paulo. 1,20 m, 1,5 m, esse número varia, mas assim, quando a gente pensa em implantar uma árvore, Sônia, primeira coisa, todo cidadão precisa ir à sua prefeitura, à Secretaria do Verde, ou no caso da cidade de São Paulo, por exemplo, que tem subs, vá na subprefeitura, fale com o engenheiro de áreas verdes e diga, olha, eu moro no endereço tal, ele vai ver se sua calçada comporta. Comportando árvore, o engenheiro vai te dizer uma outra coisa, que tipo de árvore comporta? Árvore pequena, árvore média ou árvore grande na sua calçada? Porque a gente fala muito de serviços ecossistêmicos, Sônia, mas hoje também já surgiu outro termo, de serviços ecossistêmicos. Por exemplo, você planta uma árvore na sua casa sem perguntar para ninguém, na sua calçada. Por exemplo, um pé de jatobá. Com toda boa vontade. Com toda boa vontade. Um pé de jatobá, uma fruta nativa, um fruto que eu gosto muito lá do Nordeste, só que ela cresce 30, 40 metros. Com 40 metros de altura, ela vai ter um tronco bem grosso. Sim. Então, assim, esse desserviço que seria quebrar a calçada e quebrar toda a infraestrutura não é a árvore em si. O desserviço ecossistêmico tem mais a ver com o plantio errado da árvore no local errado, a escolha da árvore errada para o lugar errado, do que a árvore em si. Porque as árvores em si não prestam, normalmente, desserviço nenhum. Infelizmente, é mais ação nossa. Isso aconteceu muito no passado, né, Ulisses? Das pessoas, por falta de conhecimento e com toda a boa vontade, com todo o amor à natureza, sair plantando. E aí ficou-se essa questão, plantou espécie indevida e realmente estourou-se calçada, enfim,
fez esse desserviço, e isso ainda ficou, acho que ainda está na memória de muita gente. Então, esse legado, Sônia, das políticas ambientais passadas, temos como exemplo a Avenida Jaco Pêssego, que liga São Paulo aqui ao ABC, que um prefeito de São Paulo, à época, resolveu plantar eucaliptos no canteiro, que é o córrego que divide as duas faixas, os dois sentidos da avenida. Resolveu plantar eucalipto. Árvore exótica, cresce bastante. Primeiro problema, além de todos os outros, lá tem o óleo bruto. Uhum. Aí tem os eucaliptos. Infelizmente, é muito comum, quando chove forte, venta forte, cair galho, danificar veículos. Então, assim, esse legado que nós estamos vivenciando hoje precisa ser repensado. Inclusive, nós estamos numa época agora de pensar como é que os nossos candidatos à vereança ou à prefeitura, como é que eles enxergam a arborização urbana, as áreas verdes urbanas, as praças, os parques, os canteiros centrais, as calçadas. Como é que eles enxergam, como é que eles pensam isso? Porque a população também, ela não, a minha percepção, não enxergam muito também, e aí o poder público colabora para isso, canteiros como área verde, a praça, qualquer coisinha ali que tenha verde, ela não enxerga isso, ela está muito mais voltada os olhos para outro ambiente, né? Então, Sônia, sim. Hoje, a ciência discute SBN, solução baseada na natureza, que é como adaptarmos as cidades a serem ambientes mais acolhedores a nós, seres humanos. E eu fui conhecer, por 3 anos, a primeira aquatória de São Paulo. Fica na cidade de Carapicuíba. Aquatória, traduzindo, aqua de água, rotatória. Então, em uma rotatória comum, a cidade de Carapicuíba fez um pequeno lago. Ficou lindo, muito bom. Então, quando você fala de como é e onde é que enxergamos as áreas verdes, as prefeituras têm muita culpa nisso. Vou te dar um exemplo. Já viajei em várias cidades aqui no estado de São Paulo e no Brasil. Sempre que eu viajo, eu procuro ver as áreas verdes. Por que as prefeituras costumam pegar o canteiro central, se ele é um pouco estreito, e já concreta? Porque olha que interessante. Não quer ter o custo administrativo de vez em quando, roçar. Então, o que ele faz? Ele simplesmente pega tudo aquilo ali e passa concreto. Então, os canteiros são áreas verdes, sim. As rotatórias podem ser áreas verdes. Você quebra aquele espaço de concreto, de asfalto, e planta ali pelo menos uma árvore. Eu sou como você, eu fico andando pela cidade e vejo, nossa, mas nesse cantinho aqui cabia alguma coisa. Cabia, né? Um cruzamento, não, ali cabe, né? Mas aí também entra o nosso papel como cidadão, porque se nós não temos esse olhar, se a gente não desenvolve esse olhar e não cobra, aí também nada acontece, né? Sim, e reitero que estamos em ano eleitoral dos municípios. Todos os eleitores precisam se atentar a isso, Sônia. Como é que os candidatos enxergam, dialogam sobre a questão ambiental? Porque nós moramos nas cidades, ponto. Como é que, então, que estão esses ambientes? Qual o olhar que a prefeitura tem dado a uma praça em frente à minha casa? Porque olha que interessante. Se você mora em uma casa que em frente tem uma praça ou um parque, se for bem cuidado, isso é tão importante que, além de todas as questões ambientais, valoriza todos os imóveis, sim, as casas, os comércios. Porém, em contrapartida, se a prefeitura não cuida adequadamente, deprecia tanto todas as questões ambientais quanto os imóveis também. Sim, é uma questão econômica. Sim, né? É uma questão econômica. Agora, falando da questão das espécies da árvore, São Paulo, e eu imagino que todas as cidades, possuem um manual de orientação sobre arborização, que esse é o guia que todo mundo deve ter aí para nortear os seus plantios, quando quiser plantar, né? Eu já ouvi dizer
que São Paulo tem um dos melhores manuais do mundo. Sim. O do mundo é um pouco da conta, tá? Vamos lá. É importante que as cidades que ainda não têm produzam esse guia, esse manual. Por quê? Porque é um manual. Olha, eu quero plantar uma árvore na porta da minha casa. Ou eu quero fazer um canteiro. Uma calçada verde, por exemplo. Eu preciso saber os parâmetros. Como é que é definido pela legislação ou pelo manual? Um canteiro verde, enfim, ou uma calçada verde. Porque, assim, a grande importância desse manual é ser um manual mesmo, é ser um guia. Olha, passo a passo, faça isso, isso, isso e isso. E reitero, a boa vontade do munícipe em plantar uma árvore, ela é muito importante. Porém, ela precisa estar associada às boas práticas. Quero plantar uma árvore? Ótimo. Procure o setor, a Secretaria do Verde da sua cidade e peça informações. Porque se você plantar uma árvore inadequada, você terá problemas que a gente hoje chama de serviços ambientais. Estourar a calçada, por exemplo. Sim. Interromper fiação, que é um outro problema. Nós temos as podas que as prefeituras fazem. Tudo bem. Porém, também tem as que as concessionárias de energia fazem. Que às vezes inventaram poda O, poda U, poda L, inventaram 1 milhão de tipos de podas, que infelizmente eu reitero, o grande foco da poda do serviço telefônico e mais ainda do serviço de energia elétrica é livrar fiação. Em detrimento das árvores, infelizmente, em muitos casos. Sim. Infelizmente. E nós vimos isso quando tivemos, né, não faz tanto tempo, as tempestades aí, e aí a confusão da prefeitura em São Paulo, a confusão da prefeitura com a Enel, qual é a prioridade, temos tanto, derrubamos árvore, não derrubamos. Então, não é um assunto muito fácil e, ao mesmo tempo, as áreas verdes elas são extremamente necessárias. E foi como você colocou, a gente tem uma redução na expectativa de vida por falta de verde. Sim. E cada vez mais, Ulisses, a gente sabe que, eu vou falar de São Paulo, porque São Paulo é uma referência, né, mas não é exclusivo, a gente tem menos verdes. Que isso tem a ver, a gente já discutiu aqui sobre a questão do plano diretor, mas cada vez mais a gente tem menos verde na nossa cidade, na cidade de São Paulo. Como é que você vê isso? Isso é só responsabilidade do poder público, da política, ou como é que você enxerga isso? Ou não é só, ou é também? Como é que você vê isso? Tá, vamos lá. Estamos falando de áreas verdes. Então, é importante falarmos aqui, Sônia, que dentro do cálculo de área verde de uma cidade também está incluso os cemitérios. Os cemitérios, é verdade. É isso que eu digo. O nosso olhar não está para essas coisas. Então, por que os cemitérios? O cemitério é uma área verde. Sim. É uma área verde, é uma área permeável importante. Então, a primeira coisa é lembrarmos disso. Quando falamos de áreas verdes de uma cidade, são todas as áreas, inclusive particulares. Inclusive áreas particulares. Também entram nessa conta. Nesse cálculo. Primeira coisa. Segunda coisa, quando você fala de estamos com menos áreas verdes. Eu, inclusive, faço, Sônia, laudos para manejo arbóreo, para poda ou, se preciso, para corte. Por exemplo, quando vai construir alguma coisa, quando vai construir um prédio, algum tipo de infraestrutura. Então, eu também faço laudos. O que pareceria um contrassenso, alguém que defende o meio ambiente fazer laudo para manejo arbóreo, para poda ou corte. Porém, essa grande questão de deficiência de áreas verdes tem muito a ver, reitero, com a política pública. E a política pública é discutida pelo prefeito, pelos vereadores, e também precisa ser pelos cidadãos. Pela população. Inclusive por meio dos conselhos. São Paulo tem os 32 CADs regionais, o CADs municipal, enfim. Mas essa impressão que nós temos, às vezes, de poucas áreas verdes,
pode ser, inclusive, por falta de divulgação das áreas verdes próximas à nossa casa. Sim. Quais praças, quais parques. E aí, outra questão é o cuidado. Se você mora em frente a uma área verde, por exemplo, quem mora na região do Parque do Ibirapuera, primeira coisa que ele fala, quando vai falar da sua residência, é: moro do lado do Ibira. É referência. Mas quem mora perto de um parque menos agraciado e menos famoso, nem fala, nem o Parque Área Verde nem é referência. Então, muita dessa nossa percepção tem a ver com a política pública, como é que ela é desenvolvida. E São Paulo, por exemplo, capital, tem tido um incremento de áreas verdes atualmente, alguns outros parques. Mas uma outra coisa isso precisa ser divulgado. A questão ambiental urbana precisa ser divulgada pela prefeitura de forma contínua. Sim. Não adianta ser só um período, um mês, não. Contínua. Ela precisa divulgar os parques, as praças, inclusive abrir debates. Porque é importante que a população, que os cidadãos conheçam, a partir do momento que conheçam, saibam a importância. Se eu conheço e sei a importância, eu vou dar valor. E por onde eu tenho passado, essa ausência de informações é algo, infelizmente, que eu percebo muito. Ah, sim. Você falou do CADES, e aí aqui fazendo um parênteses, eu faço parte do CADES, da subprefeitura Aricanduva. Para quem não sabe, enfim, muitas cidades têm lá o seu equivalente, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Cultura de Paz, né? Sim. De cada subprefeitura, cada uma das 32 subprefeituras da cidade de São Paulo tem o seu CADES, e eu estou no CADES Aricanduva. E a gente vê o esforço, e inclusive nós temos lá, Ulisses, nós temos lá um projeto chamado Floresta na Cidade, em que nós vamos para as áreas menos arborizadas, conversamos com os moradores para dizer, olha, para explicar, para pedir licença a ele e saber e convidá-lo a plantar uma árvore na sua porta. São poucos. Mas nós fazemos lá, e para quem não sabe, essa o CADES significa isso. E você colocou uma coisa muito importante, que é o corte de árvore, porque também por um desconhecimento da população, às vezes a árvore está meio tortinha, balançou um pouco, vou acionar a prefeitura para cortar. Eu queria que você falasse sobre isso, porque não é assim que funciona, né? Sim. As árvores, ela precisa identificar que ela realmente não tem mais condições, então ela já é ali uma árvore morta, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, que não é tão simples, e não é porque eu quero, que essa árvore vai ser derrubada. Boa questão que você nos trouxe, Sônia. Eu trabalhei quase 15 anos em São Paulo, em várias subprefeituras, em empresas contratadas para o manejo arbóreo. Então, eu comecei a minha vida técnica, enquanto técnico agropecuário, fazendo plantio. Então, eu era do contrato de plantio. Depois, eu fui para o contrato de manejo de sub, que é poda, corte ou transplante. Sim, a sub também faz transplante, que é arrancar a árvore de um local e plantar em outro. Uhum. Pois bem, eu passei por inúmeras situações, nesses quase 15 anos, de munícipes que pediam o corte com o argumento que, para mim, é ofensivo para mim, biólogo, para mim, ambientalista, que é a árvore suja a minha casa, suja a minha calçada. E eu costumo dizer que suja nós, suja gato, cachorro, a árvore não suja. Porque se você deixar as folhas ali, inclusive, elas vão compostar e servir de alimento para aquela árvore. Uhum. Então, começa daí. Mas essa questão desse conflito todo, uma outra questão conflituosa quando a gente fala em corte, em manejo arbóreo, é o discurso de eu plantei a árvore com meu papai faleceu, essa árvore representa ele. Mas a árvore está doente. Ela precisa ser cortada. E nós precisamos entender isso. A árvore é um ser vivo, cíclico. Nasce, cresce, reproduz, envelhece, morre. E antes dela morrer, cair, poder machucar alguém, nós precisamos cortá-la. Uhum. E plantar outra, obviamente. Então, enxergar
esse ciclo de vida é importante. Por mais que nós tenhamos essa nossa ligação afetiva com as árvores, e que é importante até certo ponto, porque, por exemplo, nos parques que eu administrei, nós sempre promovemos eventos de plantio. Dentre eles, fizemos o último grande em parceria com a Coca-Cola e com a SOS Mata Atlântica. Uhum. Nós levamos para o parque, tive o grande prazer de estar com Mário Mantovani, Sim. presidente fundador. Referência. Gente boníssima, referência. Então, levamos. E eu sempre fiz questão, Sônia, de nesse evento de plantio, fazer um plantio comunitário. Para ter essa questão, aquela árvore ali no parque e tal, eu plantei com meu filho e eu vou lá visitar e tudo, para ter essa relação. Sim. Porque essa relação, ela é importante, desde que ela não seja exacerbada, de que não, eu plantei e não pode cortar. Uhum. Então, como é que funciona, por exemplo, em São Paulo, para o manejo arbóreo? O munícipe liga para um 56, se for em área pública, ou seja, calçada, praça ou parque, e diz, olha, no endereço tal tem uma árvore que precisa ser podada, por exemplo, ou cortada. Isso gera um documento, vai para a sublocal, a sub envia um engenheiro para ele dizer se essa indicação de podocorte tem coerência ou não. Enquanto, fazendo laudo particular, eu fui numa residência que a pessoa disse, Ulisses, eu quero que tire só os galinhos secos, uma árvore linda. Eu falei, com certeza. Eu perguntei, mas por quê? Porque olha que interessante, está dentro do imóvel dele, tem até uma piscina do lado, um imóvel muito bonito. Ele disse, Ulisses, do outro lado tem aquele condomínio de casinhas germinadas. E cai folha, e é uma sibipirona, que é uma espécie de folhas pequenas, folíolos pequenos, folha composta. E quando cai no chão e molha, ela quase que gruda na calçada, ela não sai. É difícil tirar. E as pessoas do outro condomínio estavam questionando e por isso pediram o corte dessa árvore. Ainda bem que os donos e eu tínhamos a mesma visão. Subimos, tiramos só os galinhos secos e dizemos, tá podada. Claro. Acabou. Claro. Não tem o que você inventar. Até porque tem uma outra questão, Sônia. Se alguém pede para eu fazer um laudo particular, eu faço e laudo que a árvore está doente. Esse laudo meu vai para o engenheiro da prefeitura. Se ele vai e comprova que eu errei, que eu, por má fé, coloquei que a árvore sadia está doente, ele pode entrar com um processo no CRBio e eu posso perder o meu registro de classe. Olha então, só. A coisa é séria. A coisa é séria. Então, não é só porque eu quero é uma coisa. O que vai para o documento que pode ir é outra. É outra coisa. Que pode ser diferente. Sim, então isso precisa estar muito bem embasado, muito bem justificado, né? Sim. Bom, vamos ver aqui a interação dos nossos ouvintes. O Ricardo dizendo aqui, eu lancei uma pergunta, né? Você tem árvore em frente à sua casa ou na sua rua? Gostaria de plantar uma árvore, Bacana. né? Porque aí a gente manda uma muda. Ótimo. A gente manda uma muda para a pessoa. Aí o Ricardo diz aqui, sim, eu tenho na rua e tinha vontade de plantar mais árvores, elas são necessárias, super necessárias. Ótimo. A Elizabeth fala aqui. Parabéns, Ricardo. Aqui em Ribeirão Pires tem árvores na rua da minha casa todinha. Dentro do meu quintal tenho 2 árvores. Ótimo. Alguns pássaros moram, que é o que a gente falou, Sim. fazem seus ninhos. Aqui é proibido cortar árvores. Aí na sua cidade e em vários locais também. Sim. O Ricardo diz aqui em Suzano tem um parque, Max Pfeffer, que dá muitas mudas de plantas em geral, mudas de árvore para quem quiser pegar, e cada um pode levar 2 mudas. Isso é um grande incentivo para a população. A Elizabeth coloca uma foto aqui, que eu não sei, seu filhote, enfim, de um garotinho lindo aqui, e diz o seguinte, se precisar podar as árvores... É o neto dela. É o neto? É o neto. Se precisar podar as árvores, faz o pedido na prefeitura e eles vêm fazer o trabalho e ele está dando ok. A Sônia, minha xará, dando boa tarde para mim, para os locutores, para o convidado. Boa tarde, Sônia. A Isabel Saturno também aqui presente. A Elizabeth também coloca as 2 árvores que tem dentro do meu terreno caem folhas direto, varro todos os dias. A Sônia diz, aqui onde moro tem muitas árvores e plantas, e flores também. Olha que bacana, essa nossa audiência aqui tá bem. Eu estava comentando aqui com o Ulisses que eu uso as folhas secas para fazer compostagem e eu varro a casa das pessoas. Então, quando eu estou precisando, tenho trabalho para fazer,
não só o trabalho, mas quando eu preciso também de material seco na horta do Belém, eu saio varrendo à frente da casa das pessoas. Por que você não mora em Caxias? E muita gente não deve entender muito bem o que é aquilo, e ninguém vem perguntar. Eu acho muito interessante. E eu acho que devem falar assim, olha, não vou perguntar, porque talvez senão eu vou cobrar. Mas que surge alguma demanda, né? Ô, Sônia, vale lembrar que, por exemplo, em São Paulo, capital... Deixa eu te falar, só segura um pouquinho, deixa eu entrar com um giro de notícias e você complementa, tá? Bem. O governo federal anunciou a criação de uma autoridade climática, junto com um comitê científico, para enfrentamento dos riscos da emergência climática extremos. A autoridade climática, que não é uma ideia nova do atual governo, será um plano nacional para dar suporte e articular a implementação das ações do governo federal. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, o Brasil enfrenta hoje sua pior estiagem em 75 anos. Só o Rio Grande do Sul e Santa Catarina não têm registro de seca no momento. E em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes criou o Comitê Gestor de Crise das Altas Temperaturas, em que estabelece medidas temporárias e emergenciais também para enfrentar aí as altas temperaturas. As ações definidas, elas são muito interessantes. Primeiro, uma delas, dentre elas, a intensificação das campanhas de conscientização sobre a importância da hidratação, uso de roupas leves e de proteção contra o sol, reforço das orientações sobre sinais de doenças relacionadas ao calor, e recomendação para que a população evite atividades físicas intensas durante as horas de maior calor, especialmente no período entre 10 e 14 horas. Bom, tudo isso, gente, para um comitê gestor, não sei se precisaria da criação desse organismo aí, mas tudo bem. E os incêndios que queimaram 2,4 milhões de hectares na Amazônia entre junho e agosto deste ano, emitiram 31,5 milhões de toneladas de CO2 equivalente. É quase o que a Noruega emite ao ano, que é 32,5 milhões de toneladas de CO2. Comparando o que foi emitido o ano passado e esse ano, houve um acréscimo de 60%, segundo estimativa feita pelo Instituto de Pesquisa da Amazônia, o IPAM. Vamos seguir aqui na nossa conversa. Eu fiquei muito impactada com esse comitê gestor da prefeitura, que é uma coisa impressionante. E cidades verdes resilientes. Era isso que você ia engatar aí a conversa e eu te interrompi. Sim. Vamos lá. Então, duas coisas. Primeiro, precisa ficar claro a todos, todas e todos que nos assistem que você manejar a árvore por conta própria é crime. Eu também não posso. Não pode. Não posso. Tá dentro do meu terreno. Não. Mesmo estando em área particular, aí você precisa chamar um profissional, um biólogo, por exemplo, para ele laudar. Este laudo vai para o engenheiro do poder público ou engenheiro que autoriza. Então, você não pode manejar estando na calçada, na praça, no parque, nem dentro do seu imóvel. Isso é crime ambiental. Se for só uma poda, é um crime. Se em decorrência da sua poda a árvore morrer, é outro crime e pode, inclusive, levar a regime fechado, cadeia. É crime ambiental. Mas foi eu que plantei. Não importa. Você plantou? Muito obrigado. A humanidade agradece. Você não tem direito de cortar. Primeira coisa. Segunda coisa, Sônia. Brasília, o governo federal, o governo Lula lançou, por meio da sua ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em 10 de julho, a portaria do programa Cidades Verdes Resilientes. Uhum. É um programa que dá uma diretriz nacional para nossas cidades, inclusive falando de biodiversidade arbórea. E por que biodiversidade arbórea?
Porque, inclusive, é um debate que nós fazemos de o que plantar. Plantar qualquer coisa serve? Não. São Paulo tem várias portarias, várias leis que já dizem que só podemos plantar aqui, na cidade, no estado, árvores nativas de São Paulo. Uhum. Por exemplo, algumas leis dizem que não podemos nem plantar árvores lá de Pernambuco, porque Pernambuco é um clima, São Paulo é outro clima. É outro. Então, quando pensamos então em plantar árvores nativas ou exóticas, procure um especialista público que ele vai te dizer, ele vai sempre indicar uma árvore nativa. Ah, mas eu quero plantar uma árvore exótica porque eu gostei do baobá, ali Pequeno Príncipe, me apaixonei pelo baobá. Não. Baobá é uma árvore da África, do continente africano, e que não deve ser plantada aqui. O baobá é só um exemplo, tá? De um monte de outras árvores exóticas. Então, é só essas duas colocações. Não, é muito. Isso é super importante, porque assim, existe esse serviço da subprefeitura desse embasamento técnico. Você vai lá e aí o técnico está lá e vai dar esse parecer se pode ou não. Como é que você enxerga? Qual seria a melhor arborização para uma cidade como São Paulo, por exemplo? Nossa, essa é a pergunta que vale 1 bilhão, vale 1 trilhão, vale todo o dinheiro do mundo. Mas vamos lá. Eu acredito e defendo muito isso, e fiz um piloto bem pequenininho em São Mateus. Plantamos, precisava fazer um plantio dentro do projeto da Coab de reurbanização de favelas. Uhum. E eu fiz toda a parte técnica e plantamos só árvores frutíferas na calçada. Estão lá até hoje, dando frutos todas as épocas, e está muito bom. Então eu defendo abertamente, primeiro, as árvores nativas e segundo, frutíferas. Por quê? Porque eu acredito que o prazer de você ir numa praça, por exemplo, uma praça pública, de repente você tem uma pé de pitanga, e você poder mostrar para o seu filho, para a sua filha, para alguém que tiver, olha, é uma pitanga, é um fruto nativo, pode ser consumido. Então, eu defendo a arborização urbana nativa e frutífera, inclusive com esses frutos sendo possibilidade de alimentação da ave e fauna e também dos seres humanos. Então, essa é a arborização que eu vislumbro, meio que uma utopia, porque muitos órgãos são contra o plantio de árvores frutíferas, mas, enfim, é assim que eu vejo. Não é árvore frutífera, não é o único tipo que deve ser plantada, logicamente. Tem um monte de locais que talvez prejudicariam. Então, ornamentais. As nossas várias espécies nativas ornamentais. Os nossos vários ipês, por exemplo, que são um mais lindo que o outro. Dentre muitas outras, a sibipiruna, dentre muitas outras árvores nativas. Então, é assim que eu vejo, pelo menos nos parques que eu administrei, Sônia. Quais foram? Então, vamos lá. Eu administrei o Parque Jardim da Conquista. Como a nossa audiência é do Brasil todo, Tá. e tem até gente fora, Entendi. eu ia pedir para você localizar. Vamos Você lá. falou em São Mateus, para quem não conhece São Paulo, São Mateus está na zona leste da capital paulista. Então, só para Tá, localizar vamos lá. a nossa audiência. Então, os parques que eu administrei para a Prefeitura de São Paulo, na Secretaria do Verde, são em São Mateus, zona leste de São Paulo, divisa aqui com a BCDM. Parque Jardim da Conquista, Parque das Nebulosas, Parque Aterro Sapopemba e Parque Guabirobeira. Parece um nome difícil, mas Guabirobeira é o pé de guabiroba, que é uma pequena goiaba. Muito gostosa, inclusive. Então, eu administrei esses 4 parques em São Mateus e um outro parque na sub do Tiradentes, cidade Tiradentes, que fica também na Zona Leste, que é o Parque do Rodeio. E que, para quem também não conhece a cidade de Tiradentes, você me ajude, mas é uma cidade mesmo, porque lá, vou falar aqui, tá? Você me corrige. Acho que a população gira em torno de 200 mil pessoas. Eu creio que está nisso. E faz divisa com Suzano e Mogi. Uhum. É uma sub muito densa. Inclusive, no meu projeto agora de doutorado, bom, eu sou biólogo, mestre em cidades inteligentes, estou fazendo doutorado. Eu estou estudando arborização urbana viária. Então, capital natural e serviços ecossistêmicos
das árvores viárias da cidade de São Paulo. E o distrito do Tiradentes é um dos menos arborizados com a arborização de rua em São Paulo. Então, foram 5 parques que eu administrei nos 8 anos. Pois é, quando você fala, né, cidade de Tiradentes aí, pegando como exemplo, que está lá no extremo da Zona Leste, e a gente olha muito, para quem está nessa área, olha muito para a periferia. A periferia, como lá, e você acabou de dizer, carece de muita arborização. A periferia é esquecida também? Vamos nesse lá, aspecto. Hoje, nos nossos movimentos ambientais, é muito usado um termo que é racismo ambiental. Sim. E é muito simples de entender o que é isso. Vamos lá. As árvores, aí as áreas verdes urbanas, nos prestam serviços ecossistêmicos. Então, quanto mais área verde eu tenho, mais serviços ecossistêmicos eu tenho. Por exemplo, o distrito de Alto de Pinheiros, que é o mais arborizado, que tem mais áreas verdes. Tá. Zona Oeste de São Paulo. Zona Oeste de São Paulo. E uma população de classe economicamente mais abastada. Mais abastada. Sim. Em detrimento disto, quando nós, então, comparamos com a cidade de Tiradentes, por ter menos áreas verdes e menos árvores, tem também menos serviços ecossistêmicos. Uhum. Então, hoje, o que é que discutimos? Inclusive, eu vou discutir isso na minha tese de doutorado. Como fazer para tentar equacionar essas questões? E aí, quando a gente discute a questão do racismo ambiental, também é um pouco disso. As áreas mais deficitárias em infraestrutura urbana, e também agora vemos que em infraestrutura ambiental, são as áreas que têm as pessoas com menos poder aquisitivo. Uhum. Então, esse é a nossa foto de agora. E a nossa grande questão é como trabalhar de agora em diante para daqui a 10, 15, 20 anos termos uma realidade melhor, não diferente, porque diferente será, mas ter uma realidade melhor. Uma região mais acolhedora, por exemplo, para os nossos que moram lá na cidade de Tiradentes, por exemplo. Uhum. Você me lembrou o Parque Linear do Ticoatira, que é um exemplo, fica ali, também a Zona Leste, Penha, Cangaíba, daquela região, um parque com alguns quilômetros, que eu não vou saber dizer nesse momento, mas que começou o plantio, um morador começou o plantio, acho que o Sorélio, não lembro, e que hoje o serviço prestado ali, aquilo é uma maravilha, porque o que tem, né, o que ficou de bonito aquilo e importante para o meio ambiente, para as pessoas, é um trabalho que começou 20 anos, sei lá, 30 então, vamos anos. lá, Parque Ticoatira, que para quem quiser uma referência melhor, fica atrás do shopping Itaquera, ou de frente com a Arena do Corinthians. Começa ali e vai indo embora. Ela muda de nome, Calinhede, Ticoatira do Ador Câmara, e vai indo embora. Tá, porque é a mesma. Porque eu só conheço a parte ali da Penha. Entendi. Que vai dar na Fernão Dias. Exatamente. Exatamente. É o que a gente chamou na época de Nova Radialzinha. Uhum. Começa lá atrás de Itaquera e vem vindo. Então, a referência desse parque, a quem nos assiste, é então o Shopping Itaquera ou a Arena do Corinthians. Vou confessar que eu não sabia. Achei que acabava ali na... como é que chama? Ali na Avenida São Miguel. Não, ele continua, passa pelo metrô Alvim, vai até o metrô Itaquera. Porque é tudo junto. Metrô Itaquera, Shopping Itaquera e a Arena do Corinthians. É tudo isso. Esse parque tem uma história muito bonita. Esse era um córrego do Ticoatira, e o seu Hélio resolveu plantar algumas árvores. Olha que interessante. Ele comprava e compra até hoje, do bolso, e foi plantando. Uma após outra, todas as árvores que tem hoje no parque, hoje o que é um parque Ticoatira. E eu tive muitas reuniões lá quando eu era administrador, e é um parque de uma importância incrível. O seu Hélio, o que ele fez? Ele plantou toda a mata
ciliar do córrego Ticoatira. Mata ciliar, para quem não está muito familiarizado com o termo, lembra cílios, os nossos cílios. Para que serve? Para não deixar impurezas irem para os olhos. A mata ciliar é uma mata que filtra a sujeira para não ir para o corpo d'água, para o córrego. Então, olha que interessante. Foi o seu Hélio que começou essa ideia, que está lá até hoje, lutando para que fique cada vez melhor o Parque do Ticoatira. Parque Linear do Ticoatira. E por que Parque Linear? Porque ele é alíneo, ele vai paralelo ao corpo d'água, ao córrego. Que outra coisa importante, Sônia, puxando o gancho da questão dos parques lineares, no plano diretor estratégico, há quase 30 anos, da prefeita Marta Suplicy, primeiro plano diretor estratégico que escreveu lá que a cidade de São Paulo tinha que fazer parques lineares. Isso serve para todas as cidades do planeta. Se a cidade tem um corpo d'água, um rio, um córrego, ela precisa proteger as margens. Hoje tem casas. A prefeitura entra com um processo, tira as pessoas que forem necessárias, indeniza, paga lá pelo imóvel, coloca essa pessoa em outro local e cuida desse corpo d'água. Até porque é uma outra questão. Vai entrar época de chuvas daqui a pouco. Exato. São os corpos d'água que transbordam. Por quê? Porque eles perderam margem. Não tem mais margem nesses corpos d'água. Geralmente, infelizmente, em muitos casos, a margem é a parede de uma casa. Então, a prefeitura tem que olhar com extremo carinho. Reiterando que é ano eleitoral. Analise como seu candidato à prefeitura e à vereança, seu candidato ou candidata, olha essas questões. É algo de importância vital para qualquer cidade, os corpos d'água. Nós estamos aqui. Esse assunto rende alguns outros programas, Estou né? à disposição. A gente está Se a caminhando audiência aqui. quiser, nós estamos à disposição. Eu queria, e falando na audiência, tem aqui a participação pelo YouTube. Opa! A participação. Peraí. Vamos lá. A participação pelo YouTube da Maria Aparecida. Lindo, lindo, lindo. Simplesmente parabéns, Ulisses. Que Deus abençoe grandemente na sua vida. Ela que você é especial. Te amo, ela está dizendo. Meu irmão lindo. A Sueli Xavier, mestre, doutorando Ulisses, sempre trazendo em suas falas utilidade pública, parabéns. O Sandro Nicodemo, querido, boa tarde, Sônia e Ulisses, abração. Obrigado, parceiro, um abraço. Ele já esteve aqui, viu? Ele é ótimo. Um ser humano incrível. A Elizabeth, deixa eu ver aqui. O Bimara, muito importante esse tema, cada árvore é um ente vivo que merece todo o nosso respeito e carinho. Exatamente, Bimara. Deixa eu ver aqui, Sueli Xavier, eu moro em frente a uma praça e todos os dias limpo folhas. Ela também está aqui no Amigos da Hebe, o rádio. Kátia, não sei se eu falei todos, acho que escapou aqui alguém, viu? Dá uma ajuda aí. A Sueli está falando, a prefeitura tem que preservar as praças, vezes áreas verdes, com mais carinho e atenção. Deixa eu ver o que mais aqui. Aí tem muito, Maria Aparecida, muito orgulho de você, lindo, tal. Muito elogios. Só elogios aqui. Temos aqui o Pedro também, Henrique. Parabéns, Sônia. A Ubimária também. A Sueli, áreas verdes é um tema de prioridade. A Sueli, temos que preservar. A Ubimária você já tinha lido, né? Já. Sim. É muito importante e tal. Deixa eu ver mais para baixo. A Sueli, o mestre vezes doutorado, Ulisses, é um grande profissional, principalmente como administrador de parques, com seu conhecimento, e a população está muito bem apresentando, é isso, apresentando. A Elizabeth também, dando uma boa tarde, a Maria Aparecida, a Sueli está falando, eu moro em frente, essa você leu? Li. Tá. Marico
Hércules, Mariluce, né? Parabéns, este programa, você recebeu essa também? Não, né? Não. O programa te recebe, você nas suas explicações, sensacional, você se dedica, mano, para fazer o melhor sempre. É muito elogios. Não, é só elogios, viu? E nessa reta final, chegando já aqui, perto do nosso horário, Ulisses, Vamos lá. você falou, né? Trouxe aqui o senhor Hélio. Acho que nós precisamos de muitos Hélios, Sim. né? Principalmente nas grandes cidades. E eu queria aqui terminar, inspirado nele, o que o cidadão comum que está nos ouvindo, que está em casa, o que ele pode fazer para que a gente tenha áreas mais verdes? No seu dia a dia, Sim. sabe? Olha, o que eu também me coloco nesse grupo de cidadãos, podemos fazer é cobrar por mais áreas verdes. E além de cobrar por mais áreas verdes, estava até conversando um pouco contigo, Sônia, antes do nosso bate-papo começar, é que tem um paradigma, tem uma questão a ser resolvida, que é assim, infelizmente, é mais bonito, na publicidade fica mais bonito um prefeito dizer que abriu 10 parques no seu mandato, do que ele dizer que organizou 10 parques. Onde eu quero chegar com isso? A Nós Cidadãos também tem essa questão. Não só não só aceitarmos essa fala de que, olha, abrir mais tantas áreas verdes. E sim, como está cuidando? Sim. Sabe por quê? Na prática, até pensando nos ganhos ambientais e nos ganhos sociais, talvez seja mais importante em um mandato de 4 anos, um prefeito cuidar bem, roçar, podar as árvores, cortar o que tiverem que cortar, plantar compensatoriamente o que tem que plantar. Então, para mim, hoje, é mais importante um prefeito dizer, olha, eu cuidei de todas as áreas verdes da cidade, do que ele falar que abriu mais 10 áreas verdes, 5 parques, 5 praças, e não cuidou daqueles que já tinha. Exatamente. Porque é um contrassenso hoje. Nós, cidadãos, precisamos nos atentar muito a isso. Como é que os nossos candidatos, como é que os nossos prefeitos e vereadores estão cuidando das áreas verdes? Como é que estão cuidando? Essas áreas verdes demandam um custo, demandam cuidar. Quando você abre uma área verde, um parque, por exemplo, tem todo um custo de estrutura. O administrador, a segurança, a limpeza. É dinheiro. Sim, é dinheiro, é recurso público. Então, quando ele deixa de cuidar do que já tem e abre mais alguns, porque é mais bonito dizer que abriu alguns, todos esses que já existem podem ficar em situações horríveis. Então, assim, é muito isso. Nós podemos e devemos cobrar, seja via conselho, via movimento ou via Secretaria do Verde e Câmara Municipal. Vá na Câmara da sua cidade, debata esses assuntos, cobre. Tem uma praça frente à sua casa que está mal cuidada? Cobre. É recurso público que tem e deve cuidar dessas áreas. E que sai do nosso bolso. E Sim. no último programa, a gente é inevitável falar das eleições, né? Porque nós estamos aí nesse período eleitoral. Os políticos passam. Sim. E a gente fica. Sim, nós ficamos. E também, já estouramos o nosso tempo, mas vale aqui frisar que também, com a questão das emergências climáticas, com toda a problemática que a gente está vivendo, muitos candidatos começaram a abraçaram essa causa da noite para o dia. Sim. Então, todo cuidado é pouco, toda atenção é pouca. Sim. Né? Ulisses, nós já estouramos o nosso tempo. Quero te agradecer imensamente, já está convidado para poder voltar aqui, porque esse assunto ainda, como eu disse, rende muito, e você sabe melhor do que eu, então você está convidadíssimo para poder voltar aqui, junto com a sua secretária, que veio... Bom, Sônia, primeiro, obrigado a você pelo convite, obrigado a todas e todos que nos acompanharam até aqui. Eu fico à disposição para mais debates, enfim, minhas mídias sociais, Ulisses Queixada,
pode entrar, pode acessar, enfim. E obrigado à minha secretária, minha filha, minha caçula, a Kimberly, por ter me acompanhado. A todas e todos, muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. E para a gente fechar, vamos aí para as nossas dicas de final de semana. Neste sábado, celebração do Dia Mundial da Limpeza, que na verdade é celebrado hoje, sexta-feira, 20 de setembro. O Instituto Limpa Brasil promove ações em mais de 1.000 cidades do país. Em São Paulo, na capital paulista, a ação será na Avenida Paulista. O encontro será no número 854, e de lá os participantes vão fazer uma caminhada até o Parque Trianon, que fica em frente ao MASP, e nesse percurso vão coletar lixo e bitucas de cigarro. Para saber mais, é só acessar no Instagram, @Instituto Limpa Brasil. E neste final de semana também, quem gosta do mar não pode perder a SP Ocean Week, que acontece no Memorial da América Latina. O evento celebra a cultura oceânica e reúne debates, shows e exposições. A entrada é gratuita e não é preciso se inscrever, é só chegar. No ano passado, aliás, eu estive lá na última edição, foi bem bacana e vale muito a pena esse passeio. O Memorial da América Latina fica ao lado da estação Barra Funda do metrô. E amanhã, sábado e domingo, acontece em várias cidades do estado a Marcha por Justiça Climática, em razão, claro, como a gente já sabe, do caos que nós estamos vivendo aí. A marcha é organizada pelo Movimento Coalizão pelo Clima, e para saber mais sobre a programação, se está acontecendo na sua cidade, também é só acessar no Instagram, @Coalizão pelo Clima. E, para fechar, está chegando a semana que vem o 6º Encontro Estadual da Educação Ambiental, promovido pela REPE, do qual eu faço parte. Dias 28 e 29, estaremos na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, Baixada Santista, e o tema deste ano é Retrocesso, Avanço e Perspectiva, com foco nas políticas públicas, que a gente bem falou aqui com o professor Ulisses. Além dos debates, nós vamos ter lá a apresentação de projetos socioambientais, mais de 60 projetos, então é só aparecer. O encontro, para quem não sabe, reúne educadores socioambientais, formais e não formais, pesquisadores, gestores e estudantes da área. A inscrição é gratuita, teremos certificados de participação, e qualquer dúvida, olha, é só mandar e-mail para repeasp@gmail.com.br. E esse evento tem o apoio da Cátedra de Sustentabilidade, do Instituto do Mar, do CIEA e patrocínio da LS Experian, uma empresa de eventos, a Ibnova Consultoria e a Fonte Sustentável, que conecta pessoas e empresa à sustentabilidade. Para você que ficou até agora com a gente, o meu super obrigada, um abraço grande, que sejamos cada dia mais sustentáveis e um ótimo final de semana. Temos mais alguém, Kátia? Então, aqui ó, no YouTube está recheado, e o pessoal aqui está Opa! falando. Vamos lá. A Maria Aparecida, o programa maravilhoso, parabéns, Sônia, a Sueli, grandes secretaria, beijo. A Sueli, parabéns ao nosso mestre, doutorado, grande palestra. A Sueli também está falando, vai dar para ler todos, que já estamos no final, tá? Grande anjo, e aí vai. O Ângelo está falando, o seu compromisso e conhecimento são muitos grandes. A Marilúcia também está falando, deixa eu ver, ela disse que mora, deixa eu ver, moro em Santa, é isso? Santa Catarina. É Santa Catarina. Né? Há 4 anos, é isso mesmo, há 4 anos, Santa Catarina, mas posso falar, já tive com Ulisses lado a lado, e é muito bom estar conhecendo as áreas verdes, ambientais. Ulisses, amo, parabéns. A Ângela também está falando, eu sei da sua capacidade de conhecimento. Deixa eu ver, vai ser mais agora. A Marilúcia, que é aquela pessoa que estão te assistindo. Peraí, resumindo, vou ver se eu consigo. Que aquela pessoa que está te assistindo saiba a importância de ter algo como você no meio ambiente, e saiba também que não é só assistir, mas
interagir, e isso é muito bom, é verdade, né? É verdade. A gente aprendeu muito aí com ele, né? Nossa, mas eu Sim. disse no início do programa que seria uma aula, Sim, né? E é um convite a todos para a gente não ficar só na teoria, partir para a prática, né? E aí, eu faço o convite para as pessoas que estão ouvindo aqui, vamos apoiar a Sônia. A Sônia está com um programa aqui, Trilha Sustentável. Vamos assistir, que quanto mais o pessoal comentar, mais vocês têm força. Sim, porque é essa a proposta, é que as pessoas venham e você movimentou a sua rede, porque tem várias pessoas aí. Sim, faz parte. E, assim, até como uma provocação a esse nosso diálogo, eu encerro com uma frase do Chico Mendes, o imortal Chico Mendes, militante social que foi morto pela causa ambiental, que é: ecologia sem luta de classe é jardinagem. Então, estivemos aqui falando 1h30, quase 2 horas, sobre ecologia, sobre meio ambiente urbano, sobre áreas verdes urbanas. E tudo isso também tem um debate de classe, porque falamos também de racismo ambiental. Mas a grande questão é essa. Sônia, até as próximas, se assim você e o público desejar. Reitero meu agradecimento. Eu que até agradeço. breve. Com certeza você voltará e tem muita coisa aí para a gente conversar e levar para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Kátia. Obrigada a você. E também vamos aqui falar do pessoal da web. Elizabeth, obrigada. Sônia Maquia, obrigada pela contribuição. A Isabel Saturno. Lembrando que hoje temos o programa com a Isabel Saturno. Ela tem entrevista hoje. Hoje é às 19 horas aqui, tá? E amanhã tem Beleza com Saturno, lá no salão dela. O Ricardo Mago da Luz, muito obrigada. Deixa eu ver o que mais. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Até mais. Fique com a nossa programação. Sônia. Obrigadão. Gratidão. Fique com a nossa programação. Pessoal aí do YouTube, se inscreva no nosso canal, compartilhe. Aí nós aqui da Web Rádio agradecemos a cada um de vocês. E eu sempre falo, viu? Nossos ouvintes não são 10, não são 100, eles são 1000. E aqui com você é 1 milhão. Obrigado. Então,